Seja muito bem-vindo ao programa Selma Melo. Olha só, estamos fazendo um especial FIG. Eu tenho grandes histórias que ocorreram comigo durante esse período. E você? Você tem alguma história que ocorreu exatamente durante o FIG? Faz o seguinte, manda pra gente e nós iremos fazer um belo especial e um abração para todos os figueanos. Beijo no coração, eu espero vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Flashes com Selma Melo. E hoje, nada mais, nada menos do que o início de um especial sobre o FIG. FIG, Festival de Inverno de Garanhuns. Há 3 décadas encantando famílias, povo de casa, dando visibilidade ao nosso ouro e sendo uma grande vitrine não só para o país, mas para o mundo. Diante desse cenário, não posso deixar de fora de trazer neste momento um dos primeiros artistas a pisar no palco do FIG de Garanhuns, Rafael Herculano. Rafael, que hoje vive em Angra dos Reis, é um defensor da MPB, da boa música. Herculano, como é conhecido, irá, em poucos dias, participar de um especial sobre a vida do grande mestre, cantor e compositor Cassiano. Canta pra gente, Rafinha. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Muito obrigada, Ra,
por esse momento tão especial. Que Deus abençoe generosamente o seu caminho e sucesso e mais sucesso é o que nós desejamos. É um filho de Garanhuns levando a bandeira de Garanhuns para esse imenso Brasil. Muito obrigada. E no final tem mais Herculano para a gente. E aqui nos estúdios, uma felicidade imensa. Um dos caras, vou dizer assim, para você jovem, um dos caras, um dos homens, um dos políticos mais respeitados de nossa região. É ele mesmo, é Audálio Filho. Ele que traz em sua marca um nome forte, Audálio Pai, um político respeitado, um pai íntegro, um avô absoluto. Audálio é um cara exemplar, é um homem de Deus, é um bom pai, é um bom marido, é um bom amigo, um bom legislador e trouxe uma contribuição imensa em todos os setores de nosso município. E principalmente na cultura, deixando para Garanhuns, hoje ainda em construção, junto com Maxwell, com Paulo e com outros historiadores, a verdadeira história de nosso município. Garanhuns bela, Garanhuns de todos os encantos. Audálio Filho, seja muito bem-vindo, Audálio. Um prazer imenso te receber. Selma, muito obrigado pelo convite. O seu programa que eu já tinha tido a oportunidade de assistir quando o nosso confrade Paulo também foi entrevistado por você. E a gente fica muito entusiasmado, né, quando o tema é o Festival de Inverno de Garanhuns também, né? Você está com essa oportunidade de não esquecer o festival, né? Quando muitos já estão esquecendo, né? Mas realmente eu fico muito feliz de estar o trabalho que você faz como jornalista há muitos anos e que a gente admira também, né? E obrigado pela oportunidade e sabe que Garanhuns é a nossa vida, é a nossa alma, né? Estamos à sua disposição. Eu que agradeço demais. Audálio, eu já gostaria de começar perguntando, na verdade, como surgiu o FIG? Olha, Garanhuns tem muito das questões, né? Da origem das coisas, né? Seja do nome, até do nome da cidade é problemático. Da data de aniversário, Data, tudo mais. Tudo, mas isso Sempre tem controvérsias. Tem controvérsias, né? Isso faz parte da democracia, né? Tem várias opiniões, né? O FIG, de fato, né? Ele tem uma opinião que eu considero definitiva, que é de Marcílio Lins Reynaud, né? Eu acho que Marcílio Lins Reynaud foi o grande criador intelectual do FIG. Ele trouxe essa ideia para o prefeito Ivan Amaral na época. O prefeito Ivan Amaral abraçou a causa e foi até o governador Joaquim Francisco na época, e houve toda essa conjugação de energias positivas, né? Uma pessoa que não pode ser esquecida, Selma, é Rubem Valença, primo de Alceu Valença, e que era o presidente da Fundarp, né? Sim. O Rubinho Valença, como é conhecido, primo de Monsenhor Adelmar, ou seja, pessoas da região aqui de São Bento, estudaram em Garanhuns também, né? Então eles tiveram essa preocupação de defender esse projeto que Marcílio Lins Reynaud, junto com Ivan Amaral, estavam levando à frente. E eu me lembro muito bem que naqueles idos de 1990, né, quando estava se organizando esse projeto, né, que na verdade começou em 91, né, o que acontece? O Joaquim Francisco assumiu em 91 o governo do estado e foi feita uma comissão. Meu pai era vereador na época, foi com o Ivan Amaral para Recife, e lá eles conseguiram trazer essa decisão de Joaquim Francisco para criar o Festival de Inverno. E olhe, o nosso primeiro Festival de Inverno que foi romântico, né? Porque era ali atrás do Centro Cultural, o palco da prefeitura, aquele palco de madeira tradicional, né? O azul claro, né? O palanque. O palanque, né? O palanque foi armado ali atrás do Centro Cultural. Era ao contrário do que é hoje, né? Quem estava presente era o pessoal de Garanhuns, mesmo a juventude de Garanhuns, e a gente escutava ali o Arte Livre, era o grande, mas teve Zé Ramalho, né?
teve o próprio Alceu Valença. Valença. Então já era um prenúncio de que ia ser um grande festival e se tornou o maior festival multicultural da América Latina. Eu conversava isso ontem com minha sobrinha, que é jornalista, Gabriela, e eu dizendo a ela, eu não consigo entender por que o FIG não tem essa projeção que precisava ter, não é? Era para sair merchandising no horário de novela da Globo, e por ser é uma festa muito grande, né? Acho que é a maior festa plural da América Da Latina. América Latina, com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, apareceram também pessoas que disseram que tinha um projeto pronto, aquele Celso Marconi e tudo, né? Que chegou a entrar na justiça, questão de direitos autorais e tudo. Mas eu vejo assim muito claramente que teve a ideia de Marcelo Lin Renault, teve a ideia, foi absolvida por Ivo Amaral, pela Câmara de Vereadores na época, Rubem Valença na Fundap e o governador Joaquim Francisco também avalizaram, e também assim, antes disso, a gente teve a festa universitária, Alexandre Marinho foi um grande articulador da festa universitária antes, tivemos a Feira do Folclore, tivemos várias festas antes de 91, mas essa que se enraizou mesmo foi o Festival do Inverno de Garanhuns, e que nos deixa muito saudades. Não tem como a gente não ficar emocionado lembrando, né, que são 2 anos sem o FIG, né, e como faz falta pra gente, né? Como faz? Como Talvez faz a falta. gente nem tivesse essa noção Sim. quando estava ocorrendo o evento. Audálio, existe algum motivo especial do FIG ocorrer sempre na segunda quinzena de julho? Olha, Selma, no início, nós tivemos FIGs que foram mais no começo, na primeira quinzena. Sim. A relação é com a festa universitária de Triunfo, né? A festa de Triunfo. Então sempre havia essa preocupação de não bater, até porque a Fundarp trabalhava nas duas, então ficava sempre Garanhuns e depois Triunfo, né? Aí depois ficou Garanhuns pegando essa última quinzena, e acho que foi uma questão mais interna da Fundarp, né? Que é um problema, porque a gente sabe hoje que o Festival de Inverno de Garanhuns se tornou muito o Festival de Inverno da Fundarp. Mas quando foi que isso ocorreu? De repente, o nosso festival perdeu seu rumo, alguém o entregou para o Estado, Olha, né? E quem passou a ser entregou, só eu um vou dar, parceiro. não tem por que não dizer, porque é Uhum. público, né? Quem entregou o festival ao governo do Estado foi, na época, o prefeito Silvino Duarte, né? Porque enquanto foi Ivo Amaral, enquanto foi Bartolomeu Kiduti, o festival foi de Garanhuns, né? E cresceu muito. Cresceu muito. Eu vou dizer coisas a você importantes, olha. Eu era secretário de administração nos anos de 94, 95 e 96. Ou seja, o terceiro, quarto e quinto FIG a gente trabalhou. E justamente o governo de Joaquim Francisco, foi 91 até 94. No ano de 94, nós tivemos uma situação. Era o último ano de Joaquim Francisco como governador, e Bartolomeu resolveu apoiar a oposição, né, a Joaquim Francisco. Se eu não me engano, foi Arraes, apoiou Arraes para governador em 94, né? Seria o terceiro mandato de Arraes. E o que aconteceu? Por conta dessa divisão, a Fundarp praticamente rompeu relações com a prefeitura. E Bartolomeu Kiduti, e ele deve estar ouvindo seu programa, que ele gosta muito de você, e ele sabe E a gente disso. manda um abraço super Um abraço para ele, para carinhoso. Dona Rosa. Ele é um sertanejo muito corajoso, né? E ele disse, não, chamou os secretários, né? Tava lá Alexandre Marinho, Dr. Nivaldo Azevedo, Socorro Luna, Fernando Luna, Réquel Fernando Luna, É. e toda a equipe, né? E nós dissemos, vamos enfrentar o Festival de Inverno. E ele conseguiu alguns patrocínios, né, de algumas empresas e bancou pela prefeitura. O Festival de Inverno de 94 foi feito pela prefeitura de Garanhuns com patrocinadores, porque houve um rompimento com o governo do estado. Em 95 voltou a Arraes, as coisas melhoraram, né, no sentido de relação com a prefeitura. Mas, infelizmente, a partir de 97, a gente vê cada vez mais o festival foi sendo entregue à Fundarp, né? Recentemente, no governo de Isaías Regis, houve uma reação no sentido de tentar se articular melhor, houve uma participação maior, mas aí havia uma dificuldade,
Isaías oposição ao governo do PSB. Então ficou também essa dificuldade. Em resumo, eu acho o seguinte, a Fundarp é muito importante, mas o Festival do Inverno tem que ser de Garanhuns, tem que ser controlado por Garanhuns. Eu sempre achei assim uma coisa extremamente desonrosa o anúncio do Festival do Inverno ser feito em Recife, das atrações, né? Não, E as próprias atrações. as próprias atrações. Eu me lembro que em 2018, que foi aquele festival fatídico, né, tanta confusão que teve, Olha, aquele ficou histórico, ficou né? histórico, né? O de 2018 teve um fato interessante. Por conta de um pedido nosso da Câmara de Vereadores, eles fizeram em Garanhuns o lançamento, né? Do festival. É que Mas ocorreu no Palace no Hotel, Palace né? Hotel, exatamente. Gente, olha que registro bacana. É verdade. São fatos que vão acontecendo. Garanhuns precisa de um memorial do FIG, né? Já há reivindicações disso, né? A gente precisa realmente guardar. O Instituto Histórico ganhou da GRE todos os cartazes para fazer uma sala específica para o FIG. Então a gente precisa realmente resgatar essa memória do FIG, debater o FIG e conversar com o setor cultural sobre o FIG. Uma coisa que faz falta, né? As oficinas precisam ser mais. Nos últimos anos, as oficinas tiveram uma queda muito grande. E assim, eu acho que o ponto alto do FIG no início foram exatamente as oficinas Eu culturais. fiz várias Vinham oficinas. pessoas de todas as partes do país. Eu lembro que uma vez vieram professores do Paraná fazer Selma, cursos excelentes. Isso foi caindo com o tempo, né? segundo FIG, eu fiz oficina de cinema com Kleber Mendonça. Kleber Mendonça acho que é o autor me ajuda aí, do filme que foi um sucesso agora recente, que é uma obra ficcional de uma cidade do Nordeste que tem só quero dizer, é o Bacurau. 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 Ou seja, Kleber Mendonça dava oficina de teatro aqui, de cinema. Nós tínhamos aqui oficinas de alto nível, como você disse. Alto nível, né? E assim, infelizmente, a gente nota que a política, até que eu queria voltar aqui nas suas palavras, que essa questão de oposição, quanto atrapalha, Isso. quanto as pessoas deixam de apoiar e enriquecer um projeto por conta de ser oposição de uma sigla. Uma Isso é sigla. verdade. E cultura Que não tem tristeza, dono, não é? não tem dono, não Cultura tem não tem dono. partido, É verdade. infelizmente. Audálio, tem alguma coisa, algum fato que ocorreu durante o FIG, assim, que é muito engraçado? Fato de bastidores. Olha, muita coisa acontece, né? Porque tem situações que envolvem pessoas que ainda estão, a gente não pode nem citar nomes, né? Isso. Mas, de fato, assim, a gente tem situações assim, tipo, ser marcado um evento, né? E chegar lá o artista não ter ido, né? Acontece isso, né? Aconteceu peça de teatro cheio, né? E houve algum problema, mas tudo isso que faz parte do mundo Olha, cultural. tem uma coisa no festival, eu fui barraqueira durante muitos Sim. anos, né? E uma coisa que eu nunca entendi, acho que nunca vou compreender, é que a gente diz, falta 10 minutos para começar o FIG e parecia que nada estava certo. Faltava CELP, faltava não sei o quê. E quando dizia o FIG começou, estava tudo Tudo no lugar parecia da uma mágica, melhor né? maneira. Era mágico. É verdade, Gente, era uma magia. O FIG é uma magia. é verdade. E Eu o que tenho traz de retorno para a cidade, para o turismo, muito. para os hotéis, para os restaurantes, motéis, enfim, para o comércio O informal. impacto é muito grande na economia local, né? Muito grande mesmo. Tem situações assim, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, né? Mas, por exemplo, eu sempre discordei da posição dos camarotes na Praça Mestre Dominguinhos, né? Antes Guadalajara, hoje Mestre Dominguinhos, porque eu acho que a praça é do povo. Castro Alves dizia, né, que a praça é do povo como o céu é do condor, né? Exatamente. E a gente vê que os camarotes foram avançando porque foram terceirizados e beneficiava algum, e fica aquela coisa de como se tivesse Uma divisão. uma divisão, né? O povo lá na praça e a nomenclatura, como se diz na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia, né?
a nomenclatura nos camarotes, né? Então, assim, não é uma questão de divisão de classes, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que deve ser permitido camarote, mas não ocupando o lugar do povo na Até praça, mesmo né? porque quem nunca levou um pisão, nem um beliscão, nem um empurrão, Sim, não sabe o que é um festival, de é verdade. verdade. E o bom é estar ali. Nesse ponto, o formato do Viva Dominguinhos, eu acho mais democrático, Nossa, e assim, né? falando em Viva Dominguinhos, um grande evento de Garanhuns, ele nasceu gigante, majestoso, em Sim, relação ao FIG. sim, é verdade. O Viva Dominguinhos já começou grande, né? Começou Começou grande, né? grande, né? Proporcional ao FIG, ele foi um Verdade, né? espetáculo e eu rogo muito a Em Deus que ele 2019, permaneça, né? 2019, a média de público do Viva Dominguinhos foi maior que a do FIG, né? A Isso. média de público por dia, né? Só foram 3 dias, né? Mas, de toda forma, uma média altíssima, acima de 40 mil pessoas, né? É, e assim, eu estava conversando esses dias, eu sou muito crítica e não entendo muito, é horrível quando a gente não entende muito e se mete a questionar. Mas eu sempre dizia, talvez esse prefeito teve entre aspas, assim, um momento especial, porque pegou uma prefeitura num momento horrível, pandêmico, um momento Sim, que claro. não poderia acontecer essas festividades. Mas assim, diante da falta de traquejo mesmo, se isso viesse a ocorrer, eu acho que talvez não tivesse sido tão bacana. É verdade. Eu acho assim que há uma distância muito grande, né, em relação ao que o setor cultural espera, né? Acho que falta debate, falta Muito. diálogo, Isso aqui né? parece até bem complicado. Lembro, Audálio, que há uns anos atrás, não sei bem a questão quando foi, mas eu participei de um debate com você e alguns outros artistas na Academia de Letras, onde você estava aí com Exatamente. um projeto É de lei verdade. de cultura. É verdade. Fala um pouco sobre. É Era o projeto 46, era isso, Deus. isso. Eu ainda lembro, Tá sim, vendo, Anéia? estava aí, que foi muito forte. Eu nunca havia participado Isso. de um debate tão debatido, tão dinâmico assim. Foi perfeito. Essa questão de o setor cultural poder conversar, Academia de Letras, Instituto Histórico, né? Na época tinha também o SIGA, né? Que era Saga, Tem o SIGA, que era Dona Silvia Galvão, uma homenagem à e Dona Saga, Silvia, né? e tinha E o a SAGA, Saga que né? estava A Sociedade nascendo, dos muito Artistas de Garanhuns, né? efervescente, né? Então a gente tinha muitas entidades, né? Efervescentes, como você diz. Então a gente conversava, né? Então é isso que está faltando, né? O que eu vou falar, eu tenho autorização da presidente do Instituto Histórico, professor Ivonete Xavier, pessoa seríssima, uma intelectual Seríssima. que merece ser destacada, né, como uma pessoa séria que ela é, e que ela não tem partido político, ela é totalmente é, sem É vínculo da com. cultura. Ela é da cultura, como escritora, né, como pesquisadora histórica. Mas veja só, desde novembro que o Instituto Histórico tenta conversar com a atual gestão e não consegue. É, é uma coisa assim que parece, até bizarro isso, né? Então se contar só os meses de governo, é, que se iniciou em janeiro, Sete já passaram meses. de 6 meses, já entrando para completar 7 meses, e o Instituto Histórico não foi atendido. É uma entidade jovem, que só tem praticamente 9 anos de vida, mas que tem uma importância muito grande. O Instituto Histórico hoje, ele vamos dizer assim, referência dentro dos institutos históricos do Nordeste. Teve agora em julho, né, uma das coisas que vai acontecer agora em julho, é uma reunião de todos os institutos históricos do Nordeste. E Garanhuns é um dos que vão presidir uma das mesas sobre a importância dos institutos municipais. Nós temos hoje contato com institutos do Brasil todo, né? E a gestão dizer, como um sócio fundador do Instituto, recebeu informação, e vou deixar em off para não expor essa pessoa, de que o Instituto Histórico não era prioridade para a gestão. Mas o Instituto Histórico é prioridade para Garanhuns, É, não é mas para a não é para a gestão. gestão, é É, para todas as gestões,
porque nós somos povo, nós temos nossa história e nós Isso. temos o direito de tê-la preservada. Quanta É coisa verdade, maravilhosa, né? então, Eu acho assim que sempre puxando a sardinha para nossa brasa, né? Qual é a brasa para sardinha? Eu eu acho confundo que muito os ditados. É a sardinha para brasa a mesmo, né? sardinha para a brasa é Pronto. qualquer coisa, dá no Dá mesmo. no A mesmo, gente né? quer o que é nosso, somos bairristas. Boa, São, é isso aí. E nós, o Instituto Histórico sempre foi um dos polos principais do Festival do Inverno, em termos de, não de quantidade, né? Porque enquanto você tem 50 mil pessoas num show, sei lá, de Caetano Veloso, na Praça Mestre Dominguinhos, aí você tem exposições riquíssimas no Instituto, palestras, né? De grandes historiadores, de grandes nomes da cultura brasileira, né? Nós já tivemos Michel Zaidan, nós já tivemos lá no Instituto eh, pessoas que vieram do Rio de Janeiro da palestra, né? Então, assim, tivemos assim, uma multi, vamos dizer assim, culturalidade lá no Instituto. Lá não é só história, lá tem teatro, lá tem dança, lá tem É música, pulsante, é pulsante, né? Então, assim, eu faz estou só parte. É desabafando porque lamentável. fico triste de se ter essa visão, né, tão estreita sobre a história de Garanhuns, né? E esse desprezo que é dado, né? Então, mas nós estamos na resistência cultural, né? Cultura no Brasil é resistência, né? Você sabe bem isso. E nós vamos continuar resistindo com os sócios, os bravos sócios do Instituto Histórico, todos os seus membros. Somos mais de 45 sócios hoje do Instituto, com muitas dificuldades, mas tem as pessoas que têm um olhar de parceria, de aliança, e a gente vai seguir em frente, né? A resistência é uma coisa muito, muito nossa, muito de quem pratica, e também ela se torna muito perigosa para um governo, porque quando as pessoas que compreendem, que têm educação, que têm cultura, decidem caminhar, é uma ameaça muito grande. É verdade. Os governantes em geral, né, isso eu estou falando a nível da história mundial, né, sempre tiveram medo da educação e da cultura, né, da ciência, né? Sempre. A gente viu isso na Alemanha nazista, né? O medo que eles tinham, chegaram a queimar livros, né? Então, quando você está queimando livros, é que você está com medo do livro, né? É. Então, mas os livros estão É porque o que os nas homens mentes. aprendem, ninguém tira, Ninguém, né? pronto. Você resumiu muito bem. Aquilo ali, essa cultura já estava arraigada, né? Então, nós temos hoje Garanhuns nessa resistência. A dificuldade, né? Eu gosto de citar exemplos assim pontuais. É o exemplo da questão das quadrilhas juninas. Eu sou apaixonado pela cultura nordestina, reizado, maracatu, frevo, mas as quadrilhas juninas, as festas juninas em geral, né? E nós já tivemos 34 a 35 grupos tradicionais e folclóricos aqui em Garanhuns, não só tradicionais, como também estilizados, né? E hoje talvez tenha 6 ou 7, né? Eu acho que hoje nós temos bem menos do que Talvez já tenha menos isso, do que né? isso. O ano passado nós tivemos uma reunião com os grupos de quadrilha, os representantes, estava nessa faixa de 6 ou 7, mas hoje talvez não tenha nem sobrevivido, Falta né? apoio, falta o estímulo, né? Isso É, é tão triste. Quando o homem decide perder suas raízes, é igual uma árvore. Como é que ela consegue ficar em pé sem sim, sua é raiz? verdade. É E, tão e- triste. e a nossa cultura é raiz, né? E outra coisa também que a gente precisa, já misturando tudo isso aí de cultura, né? É porque até mesmo o FIG é estudo e muito mais. O FIG são 365 dias, né? É isso que eu quero dizer também, Selma. Antes de voltar ao assunto das quadrilhas juninas, é que o FIG precisa ser um produto. Em cultura a gente tem que falar em produto, né? Essa economia é criativa, né? A cultura precisa ser um produto que se dissemine em Garanhuns o ano todo. Não pode ser só 10 dias, né? A gente respira cultura e depois parece que tudo dorme. Eu vou fazer alguns questionamentos agora, certo? Isso é autocrítica, né? Isso vale para todos nós de Garanhuns, independente de qual gestão você participou ou não participou, né? O que ficou do FIG para Garanhuns, né? Além de mais hotéis, mais restaurantes, etc. Não. Nós temos hoje uma situação que não temos, por exemplo, uma orquestra de música surgida do FIG.
Por que não temos uma orquestra de música surgida do FIG? Pelo contrário, né? A banda Manel Rabelo foi fechada pela atual gestão, né? Não sei se vai reabrir, né? Uma tragédia, né, para a cultura de Uma Garanhuns. tragédia, são 102 anos, 102 anos. de repente, por Desde a banda não. 2 de março, né? Que foi que houve? E realmente, assim, a gente nota de que um vereador que sempre brigou tanto achando que tudo estava errado, cometeu um erro desse a primeira vez que se pronuncia. É verdade. Aí você vê, o FIG teria que ter essa permanência, né? Tanto no teatro, na música, na dança. Eu acho o seguinte, é preciso que o FIG chegue na periferia, chegue nos distritos e seja uma festa também regional, né? A gente precisa muito que o FIG tenha também, a gente precisa parar de olhar Garanhuns do umbigo para dentro, né? A gente precisa ver Garanhuns com Bom Conselho, com Águas Belas, com Lagedo, com São João, com Brejão, com Correntes. Essas cidades têm que ser parceiras nossas no FIG também, Sim, até né? mesmo porque Garanhuns é polo, todas essas cidades lucram quando Sim. ocorre qualquer evento E em essa produção Garanhuns, né? cultural precisa também chegar nessas cidades, né? Então, se nós temos assim oficinas formativas que ficam permanentes, então nós vamos ter as crianças estudando música nas escolas. Nós tivemos isso há pouco tempo, quando a secretária de Educação era Janicélia Marins Campos, ela colocou nas escolas aula de saxofone, aula de violino, Com aula de o projeto xadrez, Mais Educação, projeto Mais foram Educação. inseridos judô, Isso, capoeira, isso. né? É patrimônio, eu fui professora de Eu estou patrimônio sabendo, eu cultural sei disso. e foi muito lindo e assim muito assustador quando você via que até alguns professores desconheciam os nossos pontos. Selma, É eu bem participei impressionante. na escola Gabriela Mistral, já sendo do município, ela passou do estado para o município, o professor Norberto Duarte era o diretor, ali na rua Capitão Tomás Maia, né, na Vila Maria. E a escola Gabriela Mistral, ela fez um trabalho pedagógico em relação à história de Garanhuns, que eu nunca vi em nenhum colégio tradicional, em nenhuma escola maior, menor. Foi uma coisa fantástica. E repercutiu tanto que no próximo ano, em seguida teve o desfile do 7 de setembro, eles fizeram contar a história de Garanhuns no desfile, que foi uma coisa, Eu acho que seria né? obrigatório aos filhos e Sim, filhas da cidade saber sua história. precisa. A gente percebe isso, essa ausência, né? Quando a gente falava, né, da Carta Régia, que era a certidão do nascimento de Garanhuns, e as crianças pegavam a Carta Régia, naturalmente a cópia, a facsimile, né? E ficavam, mas é isso aqui, foi o rei que fez, foi o rei que fez. E eles Que começaram a riqueza. conversar, e daí surgiram redações, poesias. Tivemos em 2019, em 2020, né? Então 2020 já teve a pandemia, né? 2020 teve a 2020 pandemia, pandemia. mas a pandemia foi em março, né? Então foi 2019. 2019 nós tivemos um trabalho, um projeto pedagógico com a Secretaria de Educação, na época a professora Eliane Vilar, um concurso de redações e poesias e cordel sobre a história de Garanhuns. Eu fiquei muito emocionado. Uma das vencedoras era uma aluna deficiente visual, uma coisa assim fantástica. Ou seja, os lançamentos de livro que tivemos durante essa faixa de 8 anos, 9 do Instituto Histórico, nós tivemos pelo menos o lançamento de 10 a 12 livros de história de Garanhuns ou relacionado à história de Garanhuns. Livros sobre Simoa Gomes, como Luzilá Gonçalves, que é sócio do Instituto Histórico, né? E é da Academia Pernambucana de Letras. Nós tivemos lançamento de livros sobre a Hecatombe, o trabalho que o professor Cláudio Gonçalves fez com a Hecatombe maravilhoso, do Memorial da Hecatombe, né? Então tudo isso assim é fruto de esforço, de resistência, de luta, né? Mas só para finalizar, porque a gente estava falando das quadrilhas juninas, Garanhuns também precisa deixar de acreditar que São João é para Caruaru e Campina Grande. Ah, mas a gente tem o Viva Dominguinhos, que é lá perto de 1º de maio. É que é a abertura oficial do São João no Nordeste, né? Mas o São João acontece Sim, em junho em também. junho nós precisamos ter. Garanhuns é muito grande, uma cidade de 150 mil habitantes. Você não ter quadrilha de rua, você não ter shows. A gente precisa ter, Que é nossa resgatar. raiz, Precisa né? resgatar. A partir das quadrilhas,
A gente podia voltar ao concurso de quadrilha de rua, O forró no asfalto. forró no asfalto, do lado de Zé Inácio, né? Que eu nunca me esqueço, em 82, o encerramento do forró no asfalto, na Praça Guadalajara, na época, o Palhoção e Jorge de Altinho cantando, né? É verdade. Eu dancei até 5 horas da manhã. Acho que Dançaria mais, assim, não, não 5 horas que parasse, acabou. né? Pois é, a gente Eu sente muita manda falta um abraço para disso. os amigos que estavam naquela dia memorável lá na Praça Guadalajara, né? Como era bom o forró no asfalto, os concursos de quadrilha de rua, a Rádio Meridional era o Ilamar Alves incentivando, né, aquelas quadrilhas, ou seja, havia toda um- E uma disputa. Eu morava na Rui Barbosa, mas disputava pela Godofredo de Barros, né? aqui na Boa Vista. A Luísio Sa Pinto, Aloysio né? Pinto. Eu ia toda noite ensaiar, chegava em casa meia-noite, ia andando, voltava andando, mas era aquela coisa nativista. Não, é a nossa É, quadrilha, nossa né? quadrilha, isso é muito bonito. Eu, muito pequenininha, dançava pastoril. Ah, muito Então, bom. na época, eu sinto falta disso hoje nas igrejas, mas na época do Festival de Inverno a gente se reporta, Sim, porque aparece tudo. é verdade, De é verdade. todas, uma grande confraternização da cultura nordestina, Sim. sem sombra de dúvida, com a noite na praça, um musical fechando os trabalhos Ou do dia, seja, é né? maravilhoso, né? Que eu acho fantástico. Agora, durante o dia, esse palco popular, né? O palco da cultura popular é Sim, de uma sim. riqueza imensurável. Vamos falar da catedral também, né? A Palco, catedral, do palco de música nossa, clássica, e né? falando O na Palpombo, catedral, instrumental, né? João esteve há 2 anos atrás, no último Festival de Inverno, João Peças, e Sim, que está aí concorrendo a o melhor calouro de Portugal, próximo dia já 25. pensou. É, através de ligações, foi o primeiro colocado. Está muito bem, João. A gente mais uma vez agradece. Ele fez uma participação linda no nosso programa. E a gente está aqui torcendo. É um garanhense em Portugal, Isso, arrebentando, muito quebrando bom. os paradigmas. Olha aí, né? Quem sabe No próximo poderemos fazer um estar festival também. internacional, né? Pois é. E nós temos muitos garanhenses morando fora, agitando Muito. nossa bandeira Nós temos linda, na né? Alemanha um primo de Jader Cirneiro, que também tem o mesmo nome dele, Jader Cirneiro, que é um dos principais músicos da Alemanha. Mora na Alemanha. Temos garanhuenses em todo canto aí Em todo fazendo canto. sucesso, né? E ama Garanhuns, conhece e difunde. Isso. Não é verdade? É. E a gente precisa que os nossos governantes peguem essa carona. Se não compreende, procura compreender mais, Sim, é verdade. né? Vamos ter Da humildade, nossa né? Vamos ter importância. humildade de perguntar, né? Vamos ter Chegar para humildade de Selma ali, Mello, tão Selma, qual é a tua pertinho opinião, ali Selma? do Instituto, que Sim, tem tá de tudo portas lá, abertas o né? Instituto, O né? Nesse Instituto é sentido, muito né? lindo, Para casarão conversar, para lindo, ajudar, não é? lindo. Eu acho, ali eu conversava com o Paulinho, o Instituto deve ser parada obrigatória dos turistas, Pois não. porque chegando ali, eles, quem sabe de repente até encontrar crianças que possam acompanhar esses turistas nos pontos É. turísticos, contando sua história, Eu não sei se né, Paulo passou essa ressaltando. informação, mas a gente tem o livro de visita durante o festival, e no último FIG 2019, tivemos a presença no Instituto de pessoas dos 27 estados do Brasil e de mais de 15 países. É Eu- verdade. Nós sediamos um grande festival. É sim, assim que se diz, Audália. pode, Sediamos, né? pode Porque dizer, não sim, somos parceiros. é verdade, né? Que coisa, né? Que É coisa. verdade. Tem muita coisa que precisa, que ficou, né? E precisa melhorar, né? Eu acho que o Palpombo tem que ter visibilidade. Ele foi muito podado nos últimos anos, mas o Palpombo é a essência do FIG também, Muito. né? O Olha palco que lugar instrumental. maravilhoso, o palco Claro, não instrumental. cabe muita gente, mas, Cabe, mas mas é simbólico, né? É seleciona simbólico. aquelas pessoas que realmente gostam. Sim. E quantas feras mundialmente É. reconhecidas, conhecidas já passaram naquele Eu acho que palco, né? assim, nos últimos anos, nós tivemos assim uma diminuição no investimento, né, do governo do estado. Isso é notório, né? Houve algumas dificuldades de relacionamento com a prefeitura na época, apesar do esforço, principalmente
de Neile, eu faço memória aqui de Neile, que foi secretária de Cultura dos últimos anos, né? É uma pessoa que não nos deixou tão precocemente pela Covid, né? E que Deus a tenha no bom lugar. De Jaqueline Menezes, secretária de Imprensa, de Comunicação da Prefeitura, fez um trabalho fantástico, uma pessoa extremamente democrática, né? Que era a pessoa que fazia essa ponte com o governo do Estado ainda, né? Mas a gente precisa visualizar também o casarão lá da Marano, né? Lá na casa de Dr. Zé Tinoco, né? Com o apoio Exato. de Priscila Krause, de Jorge Outro Branco. ponto de cultura Fantástico, né? Fantástico. maravilhoso, né? Foi uma das coisas boas também. Inclusive, ali foi um guarda-chuva para esses artistas de Garanhuns que estavam Sem palco. sem palco. Você disse sem palco, gostei. Olha só, e o festival de inverno dá gosto, você vê, eu sinto falta das vitrines enfeitadas e participando. Certo. Mas as mulheres lindas, os homens lindos, e se você não conhece o festival de inverno, se apronta, porque ano que vem isso aqui vai estar ser com tudo, se tremendo. Deus quiser. Passa, dá uma voltinha, mulher produzida, mulher bonita, tem que ter sobrancelhas perfeitas. E eu estou aqui com a sobrancelha toda ardida, né? Feita hoje, tudo bem? E eu quero convidar você para conhecer o estúdio da nossa amiga Nayara Emanuele. Vem com a gente. Nós temos o bloco hoje muito especial, com uma menina também muito especial. Estamos vivendo uma época de FIG, onde as pessoas maravilhosas buscam estar transformadas. É um período onde a cultura, a educação e a beleza está em alta. E para falar em beleza em alta, quero apresentar para vocês uma pessoa assim muito especial, linda, maravilhosa e talentosa. Nayara. Nayara, que trabalha transformando vidas, a autoestima das mulheres, transformando até a personalidade, porque qualquer defeito numa mulher é uma coisa imensa, você sabe. E Nayara é mestra em sobrancelhas. E a gente quer saber como é que começou essa paixão. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Justamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir, mas desde já venho aqui falar um pouquinho com essa mulher maravilhosa, né, uma pessoa de luz, e falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o que eu vivo hoje, né? Hoje eu vivo de sobrancelhas. Eu posso dizer com total convicção que foi o que eu escolhi para a minha vida, um ramo muito bom, um ramo que vem crescendo a cada dia mais. E eu comecei a trabalhar no ramo já tem 7 anos, Selma. Já tem 7 anos. Eu comecei em 2014. Tinha pouquíssimas pessoas na área na época. E eu comecei sem saber de nada. Eu comecei apenas com o pensamento. Eu quero entrar nesse ramo e eu quero ser alguém na vida. E ali comecei a comprar pinças, comecei a comprar materiais e comecei a trabalhar. E de repente eu tive algumas oportunidades de ingressar em alguns cursos, né, me especializar mais e aprender um pouco sobre a técnica. E comecei com o design básico, depois passei para um design com a rena e assim fui me aprofundando. E quando foi em 2020, logo no início da pandemia, veio mais uma oportunidade para mim, que foi me especializar na área de micropigmentação, que hoje... Muito procurada, né? Muito procurado, Selma. É uma técnica que muitas mulheres procuram, principalmente aquelas que possuem falhas nas sobrancelhas, aquelas que possuem ausência de fios, muitas vezes têm alguns tipos de cicatrizes. Então, assim, é um procedimento, na verdade, que é muito procurado. E assim, eu sempre falo que a micropigmentação, hoje, ela dá vida no rosto da mulher. Com certeza, né? Uma sobrancelha é tudo. Agora eu tenho uma curiosidade, só são as mulheres que buscam esse tipo ou tem homens que também buscam contornar alguma falha? Veja só, a procura eu posso dizer que é 50%, 50%. Porque os homens também estão muito vaidosos, Selma, na área. E não é nem vaidade também, né? Eu acho que eleva a autoestima Nossa, e transforma demais. as vidas. Um detalhe que parece ser muito pequeno, mas não é. É muito Justamente. grande. É quando... Eu não atendo muito a demanda masculina, mas
Às vezes acontece, chega a mulher aqui e diz, meu esposo quer fazer, eu posso deitar na maca. Até porque a mulherada é que me procura muito. Mas assim, a demanda de homem também na área em si é muito procurada. Como você mesmo falou, né? A autoestima levanta e os homens também gostam de ter um olhar renovado, né? Até porque um fiozinho retirado já dá uma total diferença no rosto, né? Então, assim, eu posso dizer que hoje eu vivo dessa área, hoje eu vivo de sobrancelhas, hoje eu tenho um histórico, um conhecimento grande na cidade e posso dizer que as sobrancelhas hoje é o que mais está aparecendo no nosso rosto. Pois depois dessa pandemia a gente só vive de máscara, né? A máscara é o que aparece. Brigando com batom, Justamente. com as bocas carnudas. É verdade. E aí, da sobrancelha. Justamente isso. Vale a pena investir no olhar. Vale a pena investir no olhar. Você trabalha com diversas modalidades. Qual é a mais procurada? É a rena? A micro? Que hoje as pessoas buscam mais? Hoje, Selma, eu posso te dizer que a micropigmentação é mais procurada. Porque, assim, antes da micropigmentação ter esse auge todo, a rena era mais procurada. Por pigmentar, passar em torno de 7 dias. Já a micropigmentação, como ela tem uma durabilidade maior, então muda de vez o olhar da mulher. Então, essa técnica é a mais procurada hoje. Inclusive, Selma, a gente não só tem uma técnica na micropigmentação, a gente tem diversas técnicas. Porque tem que ser um estudo muito aprofundado Justamente. Do rosto, do olhar. A gente tem que fazer tem que estudar aquele olhar, tem que estudar o perfil da cliente para fazer um design bonito, um projeto harmonioso naquele rosto. Muito bem, você já viu, né, que temos aqui uma profissional excelente e a sua oportunidade de ficar ainda mais bela ou belo. E nós vamos aí seguindo os passos da técnica de como se transforma uma sobrancelha em uma sobrancelhaça digna de qualquer figa e de qualquer época. E agora a gente vai começar todo o procedimento de um design. Primeiramente, eu vou fazer a higienização, retirando toda a impureza da pele, retirando toda a oleosidade, para que assim, quando eu venha com a rena, o design dela venha ficar bacana, venha ficar uma rena bem fixada. Agora a gente vai começar o processo de retirada de fios. Para a gente poder começar nessa parte, a gente tem que fazer um projeto de acordo com o perfil da cliente. Como ela é uma mocinha, eu não posso retirar muito fio, pois se a gente retirar muito fio, pode acontecer de não desenvolver mais o crescimento, tá? Então eu venho retirando todos os fios que não fazem parte do design da sobrancelha dela, e os outros fios que estão em cima dessa linha, eu vou permanecer, pois são fios que fazem parte da estrutura do rostinho dela, tá bom? Então, eu vou retirando todo o fio. E nessa cliente, eu vou fazer uma aplicaçãozinha de sombra para demonstração, para vocês verem como fica natural. É um procedimento bastante procurado também para quem não gosta de rena. E eu vou mostrar para vocês como fica harmonioso o olhar da cliente. Ela fica com aquele olhar poderoso, aquele olhar bonito, né? E a gente trabalha também de acordo com o design criado na sobrancelha da cliente. E agora, estamos aqui com a sobrancelha da minha modelo, da minha cliente maravilhosa, finalizada. Fizemos um design personalizado para o rostinho dela. E finalizamos com uma sombra, tá? Uma sombra marronzinha, tá? A gente se baseia na cor da pele, na cor dos olhos e na corzinha do cabelo. E tá aí o resultado maravilhoso dessa sobrancelha. Agradeço a todos e fiquem aí com esse resultado. Nosso momento esportivo hoje é muito especial, para lá de especial. Com a gente
nada mais, nada menos do que o presidente da Federação Pernambucana de Lutas Associadas, Leonardo Regis, ou o Léo Regis, como é bastante conhecido, e que muito nos honra nesse dia de especial do FIG. Léo, querido, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Selma. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Flash com Selma Mello. Para mim é uma honra estar aqui sentado primeiro com a amiga Selma, e depois apresentar um pouco do que é a federação, do que é a luta olímpica, que é o nosso wrestling, mas vamos tratar como luta olímpica. E estou aqui à sua disposição, meu amor. Muito bem, e a gente quer saber de tudo, né? Olha, nós estamos evoluindo também na política, no esporte e tudo mais, né? Nós mulheres, que é muito mais que 70% do meu público, correm, já caminha e estão se voltando muito para o esporte. E a Federação Pernambucana de Lutas Associadas, ela aparece aí com outros tipos de esporte não tão comuns, né, Léo? Na verdade, o que é a Federação Pernambucana de Lutas Associadas e quais são as lutas que ela tem o domínio? Pronto, vamos lá. A FPLA, que é a Federação Pernambucana de Lutas Associadas, é a única representante em Pernambuco da CBW, que é a Confederação Brasileira de Wrestling, que é filiada ao COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Ou seja, através do wrestling da luta olímpica, só se chega em um mundial, em uma Olimpíada, os atletas que são filiados à FPLA. Nós estamos desde 2007 trabalhando aqui no estado de Pernambuco e não só com a luta olímpica, não só o wrestling. Nós temos o beach wrestling, que é a luta de praia, nós temos o grappling, que é a luta agarrada, muito parecido com o jiu-jitsu, tanto é que tem um grappling no gi e gi, que é com kimono e sem kimono. Nessa última reforma do estatuto que nós tivemos, nós incluímos a luta livre e incluímos o sambo e o combate sambo. Aí cada uma dessas lutas tem o seu diretor. O sambo e o combate sambo, o diretor é o professor Fred William, que é da cidade de Vicência, árbitro internacional, medalhista internacional. A luta livre nós temos o professor Juninho, que é de Jaboatão, faixa preta de luta livre. O grappling, nós estamos com o professor Rodrigo, aqui da cidade de Garanhuns, e o wrestling com o professor Cássio Barbosa, que desde 2015 ele é o líder do ranking nacional, esteve batalhando por uma vaga na Olimpíada do Rio e para a Olimpíada de Tóquio, mas infelizmente não conseguiu, mas estamos trabalhando em todo o estado, né? Muito bem, Léo, você vem de uma linhagem muito forte de grandes atletas. Qual é a sua modalidade, sua especialidade? Pronto, eu comecei praticando natação, mas dos meus 14 aos meus 32 anos eu fiz parte da seleção de Garanhuns de voleibol. Toda a minha vida esportiva foi de esporte coletivo. Voleibol, handebol, basquete, menos futebol porque as pernas só foram feitas para pular. Com bola nos pés não dá certo. Mas eu trouxe um pouco da coletividade para o esporte individual e a gente está conseguindo uma evolução dentro da luta. Nós tivemos uma evolução muito grande de 2017 até 2021. Em 2017 nós tínhamos luta em apenas 3 cidades aqui do estado de Pernambuco, que era Recife, Garanhuns e Agrestina. Hoje nós estamos com luta em 17 municípios e expandindo para mais 3. Muito bem. Léo, a federação começa a receber atletas a partir de que idade? A luta olímpica ela é praticada no mundo todo a partir da primeira infância. Mas competição... Eu já posso me inscrever. Já, será muito bem-vinda. As competições nós temos escolar, nós temos cadete, júnior, sênior, que o sênior é o adulto. Inclusive, nós vamos ter agora, no próximo final de semana, aqui no estado vizinho de Sergipe, em Itabaiana, o campeonato Sub-15, que é seletivo para o Pan-Americano, e o campeonato Sub-23. No 15 nós não vamos ter nenhum atleta de Pernambuco, mas no Sub-23 vamos ter atletas de Garanhuns, Camaragibe e Recife participando da competição. Léo, Garanhuns, especificamente, já teve grandes colocações no pódio dessas lutas ou é a primeira vez que Não, nós já temos uma tradição grande em Garanhuns.
Nós temos o professor Rodrigo, aqui em Garanhuns, que tem uma academia que fica na Djalma Dutra. Ele tem 3 ou 4 anos, acho que 3 anos, que ele está entre os 3 melhores do Brasil. Teve 2 anos que foi segundo, inclusive esse ano ele foi segundo. Ele estava classificado para o Pan-Americano Sênior, que ia ser no Brasil, mas devido à pandemia foi transferido para o México, aí ficou inviável a ida dele. Gustavo, que foi medalhista em 2019, Aline, que foi medalhista em 2019 no Brasileiro e na Copa Brasil. Nós tivemos Francisco Areias, que foi medalhista na Copa Brasil, que está indo agora de novo para o Sub-23 e tenho certeza que vai trazer bons resultados para a nossa cidade. Nós tivemos Thales, que veio do judô e na sua primeira competição também medalhou. Um grande amigo seu, que é Testa, Nossa, Jonathan. Jonathan. Beijo para ele. Ele tá Pronto. devendo uma visita. Vou puxar a orelha dele. Ele também, na Copa Brasil, que foi em Natal, ficou em terceiro. E foi o primeiro... Ele saiu de uma luta bem difícil, Muito. né? Foi um herói. Não, ele é um guerreiro na vida e no esporte. E aí eu só queria voltar um pouquinho para a Aline. A Aline também sinônimo de beleza, né? Sim, nós temos Miss. a Aline. A Miss é Karen. Ah, é Karen. É. Tá, mas a Aline também é muito linda. Poderia ser, se Aline quisesse. Juliane. E Karen, ela foi A terceira. Karen, terceira. Terceira colocada no Jubes, acho que 2018. Foi Miss Garanhuns, foi Miss Pernambuco. É professora de matemática. Isso, inteligentíssima, né? Ou seja, ela quebra Inteligentíssima. todos os paradigmas. Né? É uma mulher extremamente bonita, uma mulher Inteligentíssima, extremamente inteligente e uma guerreira. Faixa marrom de jiu-jitsu e atleta nossa também da federação. Isso significa que as mulheres também estão mais combativas, né? Sim, nesse requisito de luta. Eu fiquei bem com a pulguinha aqui atrás da orelha, eu vou tirar agora. Você falou luta de praia. Como é isso? Não é matando baleia, não, né? Como é essa Não, não. luta de praia? É o beach wrestling, que é a luta de praia. Isso aí, é feito na praia? É feito na praia, é feito na areia. Na areia. Nós temos a área de luta, é um círculo com corda naval. E o objetivo da luta é fazer 3 pontos no oponente. Ou com quedas, ou tirando da área de luta. Né? O presidente da Federação Internacional, o presidente internacional do Beach Wrestling é um brasileiro, que é Pedro Gama Filho, que foi presidente da Confederação Brasileira, que hoje está com o nosso amigo Flávio Cabral. Inclusive, estive com ele há uma semana atrás. Aí você trouxe boas novas, né, Léo? Muito boas. Para o estado de Pernambuco. Nós estivemos reunidos na cidade de Jaboatão com Eduardo, diretor de esportes da Prefeitura de Jaboatão, aonde fechamos uma parceria, CBW, FPLA, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Como vai ser essa parceria? Nós vamos fazer uma capacitação para os professores de educação física da rede municipal de ensino de Jaboatão. Hoje, Jaboatão tem 150 escolas municipais e nós vamos capacitar os professores dessas escolas. Ou seja, nós vamos ter 150 escolas tendo luta olímpica na sua grade. E a luta olímpica ela faz parte dos Jogos Escolares. E o governo do estado tem um programa muito bom, que é o Ganho Mundo Esportivo, que é o quê? Atletas que se destacam nos Jogos Escolares Nacionais, eles têm bolsa de estudos para passar um intercâmbio. O último foi no Canadá, que é entre 2 e 6 meses estudando e praticando aquela modalidade. Ou seja, é a luta proporcionando educação, novas culturas, é a luta que vai lhe colocar no cenário, vai lhe tornar um cidadão. E até mesmo porque ela disciplina muito, né? Sim. E o principal objetivo da federação é essa. A medalha, a colocação é consequência. Mas o principal é formar um cidadão. Formar uma pessoa de bem, porque você fazendo um esporte, você vai estar mais tempo absorvendo coisa boa. E menos tempo ocioso na rua. Porque o tempo ocioso a gente sabe que vai vir pessoas com não tão boas intenções. Né? Sim. E é outra coisa que a gente bate muito na tecla. Seu filho vai fazer esporte,
procure saber quem são os professores, procure saber aonde esses professores estão, se eles são filiados a uma federação, se essa federação é filiada à confederação, porque para a gente ser filiado à confederação tem toda uma documentação, tem um código de ética que a gente tem que seguir, tem estatutos da federação, da confederação e do COB, porque nós somos uma modalidade olímpica. Nós temos todo um legado olímpico que vem junto com o esporte. Ou seja, procure saber quem são os professores. Não só de luta olímpica. Procure saber quem é o professor da sua escola. Procure saber aonde o seu filho está fazendo futebol, basquete, voleibol, jiu-jitsu, judô. Procure saber, porque esse professor está ajudando na formação do caráter do seu filho. Com certeza, né? Com certeza. Léo, você é um homem, você é um cidadão do mundo, digamos assim. Hoje você é assessor de um grande deputado, né? Fernando Rodolfo. Depois eu vou mandar as cifras, tá? Fernando Rodolfo. E você viaja muito e também com a federação, né? Tem contato com outros estados e com o país inteiro. Como você vê hoje Garanhuns sendo um celeiro de grandes atletas, quase que sem apoio? Isso acontece em outros municípios, mas você que é de Garanhuns tem raizar que você não sente falta disso, porque nós estamos em julho já, e o Bolsa Atleta ainda nem deu o sinal da graça, né? Como é que você vê isso? Selma, a gente está passando momentos complicados devido à pandemia. A pandemia vai trazer todo um problema econômico e a gente sabe que, infelizmente, o esporte em alguns cantos não é prioridade. Nós temos um secretário de esporte que é amigo meu particular, uma pessoa de um caráter maravilhoso, né? ilibado, o professor Carlos Tevano, que por coincidência também é meu primo, né? Amaral, Carlos Tevano Amaral. E também um dos grandes nomes no cenário de grandes atletas. Sim, nacionais, né? Nós temos, se for citar aqui, a gente tem muitos campeões, né? De todos os segmentos, sim, né, Léo? A gente tem alguns que são muito karatê. conhecidos, a gente tem Pingo, do atletismo, a gente tem Aguinaldo do karatê, a gente tem um amigo que eu tenho um carinho imenso por ele, que é Francismar Garrido. Francismar, ele foi atleta do vôlei de praia e hoje ele é o chefe da delegação do Paraguai de esportes de praia. Ele é o técnico de voleibol, não sei se classificou para a Olimpíada, que o objetivo era esse, mas a gente tem um celeiro muito grande. E o que está faltando não só em Garanhuns, são políticas públicas voltadas para o esporte. Também porque o esporte, além de disciplinar, ele ajuda muito na saúde, no combate de algumas doenças, até da timidez, né? E ele é completo, né? O esporte é tudo, esporte é vida. Esporte é vida. Tem um estudo da ONU, não lembro o ano, que diz que a cada $1 investido em esporte, se economiza 5 em saúde. Porque é prevenção. Sim. E eu acho que é isso que está faltando um pouquinho. Apesar que nossa cidade, quem vem para a nossa cidade, a primeira coisa que ele vê é muita gente fazendo corrida. Nosso esporte de corrida, pedestrianismo, é muito forte. E a gente precisa também transformar isso nos outros esportes. É verdade. Nós tínhamos as seleções permanentes da cidade, voleibol, que eu fazia parte, basquete, que era com o professor Narclébio, futsal, que foi muitos anos com o professor Douglas, e logo depois foi o professor Paulinho e professor César. E hoje a gente tem o 7 de setembro, que permaneceu na primeira divisão, que o presidente é nosso amigo Juscelino, inclusive faz parte da federação. O 7 de setembro é um dos clubes filiados à federação, e eu acho que a gente tem que avançar, não só com a luta olímpica. Nós temos alguns projetos, estamos tentando implantar nas escolas também no município, já tem algumas bem encaminhadas, mas a gente precisa avançar, proporcionar às crianças do nosso município outros esportes que não sejam só o futebol. Tem Iati aqui próximo, que é reconhecido nacionalmente pelo badminton. Eu creio que o caminho seja esse: esportes olímpicos,
porque o esporte olímpico ele traz todo um legado olímpico por trás e é bem mais fácil a gente implantar. Muito bem. Léo, o que você diria hoje para aquele jovem que gostaria, né, de estar aí treinando, que tem paixão por algum esporte? Quais são os passos que ele deve seguir para conseguir se situar nessa federação? Porque tem muita fera, né? Tem de grito, tem esporte de grito. Eu sempre fui péssima em todos os esportes, viu? Mas eu admiro muito, 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 gosto demais. Acompanhei muito as seleções do SESC, era do IAC, de alguns colégios. A gente tem colégio aí que ganhava todas, enfim. A gente levava torcida, né, as brigas colégio contra colégio, e a gente fez isso nos jogos escolares que, com o tempo, parece que... Esfriou. Tivemos há 2 anos atrás Garanhuns como campeões em xadrez. Sim, com né? Aqui o do Audálio. Kaique, com o Audálio Júnior. Um grande abraço também para o Audálio. E Acompanhei. o nosso gatinho aí, o Felipe, Felipe? Esqueci o nome dele. Eu acho que é o garotinho de 8 anos. Inclusive né, acompanhei todo aquele processo junto com a professora do Kaique. E muito difícil o apoio para que eles conseguissem chegar Sim, lá. A gente fez uma corrente, a gente fez algumas coisas para ajudar. Graças a Deus deu certo. Trouxeram resultados, levaram o nome da nossa cidade. Porque aonde a gente vai, a gente leva o nome e as cores de Garanhuns. Assume, né, um amor sem fim pela terra de Simoa. Isso é muito bonito. E a gente vê sempre Garanhuns aí nos pódios. Mas quem está querendo entrar na luta olímpica, aqui em Garanhuns nós temos o professor Rodrigo, pode procurar o professor Rodrigo, fica ali na Duque de Caxias, é uma pessoa de um caráter imenso, um excelente profissional. Ele vai lhe orientar, vai lhe dar todos os passos. Ninguém nasce sabendo. A gente tem que dar os primeiros passos e ver qual é a aptidão da pessoa. Se é apenas lazer, se rendimento, se saúde. Mas a gente sabe que o esporte é saúde em todas as áreas, né? Mas a gente vai levar só para o entretenimento ou vai levar para o alto rendimento. E o professor Rodrigo ele vai lhe proporcionar esse primeiro passo. E aqui em Garanhuns nós temos, como temos em várias outras cidades, mas comece. Se não for na luta olímpica, procure um esporte que você se identifica, porque muitas vezes a gente tem os nossos pais que por terem praticado vão querer levar e não é o que a gente quer. Eu joguei voleibol minha vida toda, meu pai jogou basquete a vida toda, jogou voleibol, fiz de tudo para meu menino jogar voleibol, ele joga basquete. E não é porque é meu filho, mas joga muito bem basquete. Infelizmente, estamos passando por 2 anos de crise, 2 anos de pandemia. Mas já isso tudo vai passar, Amém, né? amém. Com a graça de Deus, a vacina para todos. E Léo, a gente quer muito parabenizar você e a cidade de Jaboatão. Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes, por ter dado esse passo, né, por estar trazendo os professores de educação física para uma capacitação para que eles possam aí estar orientando seus alunos e que você consiga fazer isso em todos os municípios. Sim, nosso objetivo é capacitar os professores de Jaboatão e ter esse projeto como um piloto e levar para as outras cidades, né? Não só região metropolitana, não só Agreste, nós temos um sertão que precisa também de esporte. Inclusive eu estive em algumas cidades do sertão semana passada e estamos começando as conversas, né? Porque é uma modalidade difícil, porque pouco televisionada, poucas informações, mas é uma modalidade fácil de praticar. Aí a gente vai levar para outras cidades, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir todas as regiões do nosso estado. Tomara, Deus te ouça. E nós estamos aqui, infelizmente, tendo que encerrar esse momento esportivo, uma pérola, e dizer que você se movimente mais, né, caminhe mais, reaja, porque a gente precisa disso para se sentir viva, precisa se sentir cada dia melhor, homens, mulheres, adultos,
criancinhas, bebês, eu vejo bebês aí já andando de skate, nadando, andando de surf. É surf, é isso, né? Aí a gente deslumbra, assim. Todas essas chances estão aí para o professor Léo, tenho certeza que vai te orientar. E, Léo, gostaria de pedir para que você voltasse outras vezes, para que a gente pudesse falar mais sobre cada esporte aí, né? E tá convidando a galera. Então, só posso muito te agradecer por esse momento ímpar. Não, eu que agradeço, Selma. Eu que agradeço. Já tivemos outra ocasião, conversando antes, se eu não me engano, antes da Copa Brasil, que foi em Natal. Foi. Mas toda vez que precisar, estarei aqui. Se não puder vir, eu peço para um dos professores vir, a gente conversa por telefone, não tem... de todo jeito a gente conversa. De todo jeito, incentiva o esporte. Mas o que eu tenho é pedir, chamar as pessoas para praticarem esporte. A federação não é minha, a federação não é do professor Rodrigo, não é do professor Cássio, a federação é de Pernambuco. É uma federação que tem as portas abertas para qualquer atleta que queira se filiar. Você quer participar? Venha, procure nos professores, procure nas nossas redes sociais, procure o nosso e-mail. Nós estamos lá na página da Confederação, na página da CBW, ou é só procurar FPLA, que a gente está para proporcionar o esporte para todos os pernambucanos. O que a gente quer é que você que está aí em casa, você que pratica wrestling, jiu-jitsu, judô e queira aprender a luta olímpica, procure a federação, venha para a federação, que os braços estão abertos para todos que queiram participar. E acrescentando, é uma seriedade absoluta, né? Você fazer esporte com quem sabe, e nós estamos numa viagem lindíssima, nessa construção. O Festival de Inverno nós podemos resumir, Aldário, como uma coxa de retalho, que você pega um pedacinho daqui, outro dali, um é estampado, um é de bolinha, e de repente se torna assim uma coxa linda, maravilhosa, sim, onde todos os ritmos e pessoas se encontram. É verdade, Selma. Eu vejo assim, o Festival de Inverno, ele teve algumas etapas, né? Claro que seria muita pretensão minha agora querer dividir a história do Festival de Inverno, né, em etapas, mas a gente teve aquele início, os 3, 4 primeiros anos, que foram aquela coisa mais romântica, aquela coisa mais da terra. Era a festa dos garanhuenses e dos filhos de Garanhuns que voltavam em julho para assistir um show e tudo. Não havia aquela preocupação com camarote, com o trânsito, dava para fluir bem, né? Então, quando o festival cresce, já no final do governo de Bartolomeu, ele começa a tomar uma proporção muito grande. O que acontece? Garanhuns passa a ter um volume de pessoas muito grande. A Fundarp, quando eu digo que Garanhuns tem que ter o controle do festival, mas é muito importante a participação da Fundarp, né? Claro que a Fundarp ajudou muito, precisa que haja um equilíbrio, né? A festa é de Garanhuns, a gente está junto com vocês. E não querer ser a dona da festa, né? Até mesmo eu noto assim que existe uma certa separação, que a Fundarp escolhe os nossos artistas no musical, Sim. né? E nós Bem temos colocado o isso. hábito de outro estilo de música. Nós gostamos muito de MPB. Sim. E quando surgiu o Festival de Inverno, a gente tinha essa direção, MPB na Isso, praça. bem colocado. E de repente surgem aí todos os ritmos. Começou com uma noite, né, para forró, uma noite para o romântico, Sim, para o sim. brega. Fugiu muito, né? Começou fugindo. E de repente fugiu total. Isso. O festival se reinventou, deu outra roupagem, É e verdade. eu acho que perdeu um pouco da essência da sua Concordo. criação. Concordo. Você foi muito feliz com essa análise, porque sempre houve essa ligação do FIG com o MPB, né? E isso, Arte Livre, lá, Jonas Lira, Lula Timóteo, o finado Sema, e né? saudoso Mogeu, Sema, né? Nossa, Todos que eles, né? pérolas. E Jonas Lira, né? Jonas Lira também, né? E também, assim, lembrar
quem estava na retaguarda como Arthurzinho, irmão de Sema, Arthur Humberto Tupetica. Carneiro. Tupetica. Arthur é Não, uma figura beijo, Arthurzinho, maravilhosa. amo, E seu também, Leila, meu amigo é querido, verdade, né? pessoa maravilhosa, homem de bem. Maravilhoso. Então a gente precisa ver, resgatar, né? Também Kleber, né? Eu me lembro quando Kleber chegava na praça, Kleber que é veterinário, Nossa, né? Kleber sim. Fernandes, Kleber Fernandes, com aquela roupa preta, o um chapéu veterinário. preto, o violão e desancava tocar Olha, MPB, era fantástico e o aquilo, né? quinteto violado tomando conta do Sim, palco do Paupombo, meu né? No Deus do céu, começo cheio de era garanhuense ali, na época Toninho Alves, né? Hoje Toinho, na glória de Deus, né? Ciano, Ciano, né? né? Roberto, enfim. Roberto e tudo mais, né? Marcelo, Melo, né? Então a gente precisa realmente assim ter o FIC tem que ter uma identidade. A identidade é o quê, né? A base é MPB, a base é teatro, a base Música são as oficinas, clássica, música né? clássica. Não perder Eu acho que a gente não isso, pode não perder pode, esse é verdade. rumo, Eu porque acho aí assim que desanda. ele se espalhou demais e tem é, é, Kombi do forró, não sei de que tal, A a rural, rural não né? sei de que. Tudo isso é bom, mas a gente precisa talvez assim enxugar para poder fazer com Se mais consolidar de outra consolidar forma. e Eu dar mais vejo espaço assim, ao artista local. Eu acho que nossa, aí é que é a nossa briga, o né? percentual de O percentual é muito muito pouco. Aí pouco, diz assim: olha só, a prata. Primeiro, eu não conheço prata, eu sim, só conheço ouro. Aí eu sempre falo, tanto que eu faço questão, durante os anos que eu tive o jornal, a capa era só com os artistas de casa, sim, né? Porque os globais já têm sua mídia. E Lulu Santos ensinou isso a gente muito bem, é verdade. né? É, Que não precisava de mídia aqui porque tinha a grande. é, Nós temos a nossa e os nossos ouro. E o nosso programa, nós fazemos questão de começar e terminar com um musical de um filho muito ilustre, bom, muito bom. porque precisa desse espaço, a gente precisa investir mais Excelente, nos nossos excelente. talentos. É. Quando a gente fala o artista não é o de Garanhuns, é o da região, do Agreste Meridional, né? Isso, do A gente Agreste, precisa que é nosso, É, né? e ele também não pode ser tratado como se fosse tivesse o artista municipal, estadual e federal. Eu estou falando em termos Que acontece, o do FIG é o cachê, maior né? exemplo disso, né? Os locais, além de ter um cachê ínfimo, ainda são os que recebem por último. Às vezes eu vejo isso enraizado, parece que eles pagam só pelo prazer de estar no palco, porque o que ganha não dá nem para dar Dá lanche para não. todo E mundo, fazer as roupas, né? E né? tudo, né? A Fazer toda a cenografia, né? produção. Então, assim, o artista de Garanhuns, ele vai de graça, vai por amor, e Isso, precisa ser respeitado por essa precisa. A disponibilidade. gente viu a força desse pessoal ainda. Recentemente teve a live de ajuda aos artistas, né? Sim, Promovida lá no Colibri, pelo pessoal do Lions e Rotary e tudo. A gente vê que os artistas de Garanhuns a gente tem um grande potencial, né? A nossa cultura ela precisa de é muito investimento. forte, seja também nas artes plásticas também, né? Temos grandes nomes hoje, nomes como eu já citei, nacionais como Jada Cirneiro, né? Eu estava vendo ontem, no Diário de Pernambuco, ontem ou essa semana, um artigo de Januária Cristina Alves. Ela é jornalista, ela é uma das principais escritoras de literatura infantil do Brasil. Ela mora em São Paulo hoje. Apesar de não ter nascido em Garanhuns, mas ela passou toda a infância e juventude em Garanhuns. Bebeu da água, Bebeu da água, acabou. é filha de seu Henrique das Subalas, lá na Barão do Rio Branco. Januária é ex-aluna do Colégio Santa Sofia. Ela tem livros que tiveram premiação nacional e a Januária nunca participou do FIG. Nunca foi convidada para dar uma palestra, Impressionante, Então a gente né? precisa Impressionante. procurar também essas pessoas onde é que estão e para trazer para junto, né? Para não fazer, desculpa a sinceridade, como o Festival de Literatura Infantil Internacional que tinha aí no Palpom, Flig, o né? FLIG, que era totalmente patrocinado com Lei Rouanet e de uma grande empresa aqui de Garanhuns, e quem fazia esse evento eram pessoas de fora e que não tinha nenhum vínculo com a cultura de Garanhuns. E quando as instituições de Garanhuns procuram essa empresa, não consegue recurso da Lei Rouanet, né?
que elas destinam para essa outra entidade. Eu vejo que o comércio, a indústria de Garanhuns não é muito parceiro dos eventos. Eu falei aqui ligeiramente nas vitrines, porque Garanhuns era para... Nesse momento, ela é uma vitrine para o mundo. Sim. Nossas vitrines, parece que pouquíssimas aderem ao É festival, verdade, né? a gente tem... Faz uma vitrine bonita, de frio, alguma E coisa o que apoio remete. também, o apoio às instituições, né? O Aldalho, o nosso colibri, cadê ele? Eu sou apaixonada pelo colibri. Para mim, o colibri. Então, eu até tenho aqui esse Vini, criou o nosso colibrizinho, né? Nesse momento, passando aí, criação de Vini. Perfeito. Eu acho que o festival tem que ter essa marca. Tem, E teria sim. que vender mais souvenirs do nosso É colibri. verdade. Essa questão do souvenir, Ele não foi um patrimônio, não? olha, eu Como não é? sei Porque foi muita confusão. Inclusive, chegou a ser feito um concurso, né, para escolher a isso. marca. Helder, que foi o vencedor. O que eu sei do Colibri foi no governo de Bartolomeu Kidu também. Foi quando o festival conseguiu se profissionalizar, né? Se tornou uma festa nacional multicultural, mas teve uma dificuldade. Eu não sei até que ponto se foi feito o registro de patente Eu tenho a do impressão que Colibri, né? sim. É preciso ver É. isso para ter certeza. Mas eu acho que precisamos de uma identidade, sim. Você mais uma vez está Precisamos certíssimo sim, aí. porque a gente precisa vender uma marca. Sim, Não é verdade? verdade. E aí, eu acho que o penúltimo Festival de Inverno deixou uma lacuna, não é discriminatória, Pois não. não é isso. Mas, assim, foi muita briga, foi muito feio, tiveram vários eventos que atingiu muita gente, independente. Eu acho que, depois disso, nós temos a obrigação moral de fazer um grande festival que abrace todos, que acolha Sim, todos sim. e que não divida opiniões. É. Eu acho que Garanhuns tem essa grande... Eu acho que a gente consegue isso quando a gente dialoga, né? Quando a gente escuta A as gente escuta. pessoas, Eu acho e que assim, um grande líder, ele escuta sim. e absorve o que tem de melhor, Não pode né? fechar as portas, né? Não. E dizer que você não é prioridade para a minha gestão, não é? E quando, na verdade, somos todos parte da grande prioridade. Exatamente. É verdade. O que precisa, olha bem, vou dar um exemplo da festa do Natal de Garanhuns. Eu não gosto desse nome, Magia do Natal, eu acho esse nome muito fraco do ponto de vista de Comercial, né? marca, né? Até porque magia relaciona-se com mágica, com feitiçaria. É verdade. Isso está longe do sentido cristão do Natal, né? Eu acho que Natal de Garanhuns seria muito melhor do que Natal Luz. Não pode usar, já que Foi Gramado não deixa. patenteado, né, esse nome. Natal Luz é patenteado por Gramado, se eu não me engano, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito agora, que não é o objetivo. Mas a nossa festa de Natal, a equipe da prefeitura, nesses últimos anos passados, né? Eles, assim que terminava o festival, isso principalmente, eu me lembro bem, mais uma vez com saudade de Neile, porque eu encontrei, uma vez eu fui encontrar Neile ela preparando ali a praça Tavares Correia, né, lá no Relógio de Flores, e já com os tapumes, e eu precisava falar com ela um assunto. Ela disse, na época eu estava exercendo mandato de vereador, ela disse, vereador, não pode entrar, senão vai tirar a surpresa. Espere quando for a abertura. Eu disse, não, eu só quero falar com você. E ela saiu, ela mesma estava colocando as coisas, ela trabalhava até 2, 3 da manhã com toda a equipe, né, da prefeitura ali na praça, nas praças, né, preparando o Natal, com os artesãos de Garanhuns envolvidos nisso, que é um pessoal maravilhoso. E o que aconteceu? Quando terminava o Natal, e foi um projeto nosso na Câmara de Vereadores, para que o Natal de Garanhuns, ou Magia do Natal, o Natal Luz, ele se estendesse até o 6 de janeiro. E graças a Deus, no último ano, que foi em 2019, ele foi atendido minha solicitação, e o Natal foi estendido até 6 de janeiro, que é o dia de Reis, quando encerra realmente, tradicionalmente, até no calendário litúrgico, o período natalino, né? E o que acontece? Ela dizia nele, como Jaqueline e todo o pessoal da prefeitura, assim que termina, a equipe já se senta, na época com Michele, na época, e todo o pessoal, já sentava para programar o Natal seguinte, né? Ou seja, eu tô contando isso assim, fazendo isso até prolixo, para voltar para o FIG, né?
É isso que falta no FIG. Vamos supor que termine no dia 30 de julho, né? Exagerando aí que é o último dia de julho. Termina o FIG 30 de julho. Aí o que é que acontece? A Fundarp volta para Recife, a prefeitura volta para suas atividades, os artistas voltam para a sua vida, a população volta para a sua rotina diária e ninguém discute o festival. Lá em maio começa a se falar. É. Quando em maio já deveria estar tudo programado, porque quando nós temos o maior forró do Nordeste, aqui vizinho, em Caruaru, já era para estar dando uma grade de programação de quem estaria Selma, presente no em nosso... 2018 e 19 principalmente, a grade de atrações saiu na semana do festival, Na semana do praticamente. festival, o que impede muito o turismo de Não, funcionar. isso dificulta o trade turístico, dificulta a publicidade a nível da grande mídia nacional, das revistas, jornais. Esse pessoal precisa de tempo para inserir essas notícias, né? Então a gente precisa de fato trazer essa discussão para antecipar essa discussão. Chamar o CDL, né? Temos aí Luiz Carlos Andrade na presidência, que está fazendo um trabalho fantástico, como Geraldo Nogueira fez, como Fernando Couto fez. E é preciso chamar Luiz Carlos Andrade com o CDL e dizer, olha, vamos sentar com o pessoal da cultura, vamos sentar com o pessoal da prefeitura, da Fundarp, governo do estado, outras entidades que sejam congêneres, e vamos fazer uma análise. O que é que o festival teve de bom esse ano? O que é que ficou de construtivo? O que é que precisa ser melhorado? Ou seja, mas discutir isso democraticamente, né? Saindo de palanques eleitorais e políticos, né? É muito ruim quando você quer misturar política e ideologia com a cultura, né? É venenoso isso. Isso. E olha só, falar do FIG é tão gostoso. Então vamos começar organizando o próximo, porque com certeza essa pandemia vai passar. Com certeza outros FIGs virão e o Instituto e as pessoas de bem conhecedoras da nossa história estão todas aí disponíveis para serem ouvidas. Então, Audálio, quero muito te agradecer esse momento riquíssimo que você nos proporcionou e queria intimar a que possa voltar mais vezes, tá, Audálio? Porque você é uma autarquia de conhecimento e a gente só fica muito feliz e muito honrada com sua visita. Muito obrigado, Selma. Eu quero agradecer ao Flashes, né, e a você por essa oportunidade, né, e falar de Garanhuns e da nossa cultura e dos nossos valores só nos faz transbordar de felicidade, né? E essa expectativa, você passou isso muito bem. 2022, vamos ter aí um grande FIG, com certeza, né? E vamos realmente assim retomar essa vida cultural a partir das várias especificações de arte, né? Cada o pessoal vai se preparando, né? Para fazer grandes exposições, grandes trabalhos, né? Eu queria mais uma vez agradecer também ao Instituto Histórico e Geográfico de Garanhuns, a presidente Ivonete Xavier, a diretoria na pessoa de Maxwell Bento, de professor Marcos Renato, de professor Cláudio Gonçalves, de Paulo Sérgio, né, de todo o pessoal do FIG, do Instituto Histórico, dizer que estamos unidos, vamos ter muitas oportunidades aí de conversar e participar, né? Falando até mesmo dos novos sócios do Instituto, né? Que é Jaqueline Brasileiro, que é uma pessoa que faz um trabalho fantástico também em resgate cultural, a grande contadora de história de Garanhuns, hoje é sócia do Instituto Histórico. Temos também Valber Vanderlinde, fotógrafo, né? Que é o primeiro fotógrafo aprovado aí para o Instituto, né? Mas que a gente está trazendo essa juventude, né? Para discutir que história não é coisa de velho, né? História vai de 0 a X anos, né? Com certeza. Não tem idade. Muito e ela obrigado. deve ser preservada. Então, vem se apaixonar e vem conhecer o que Garanhuns tem de melhor aqui na Imagem TV. Nossos agradecimentos a Flávio Tayan, a Vini e ao Instituto, ao Audálio.
e a todos vocês. Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do teu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, um altar onde a gente celebre tudo que Ele consentir. De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do teu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Ou sim, um altar onde a gente celebre tudo que Ele consentir.